Olá, bom dia, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou o Diego Gimenez e o Veja Mercado desta sexta-feira, 24 de novembro, já está no ar. Você pode nos assistir pelas nossas redes sociais ou então nos ouvir pelo Spotify quando e onde você quiser. Não deixe de conferir também o Veja SA, o nosso programa de entrevistas com os principais executivos das grandes empresas do país. Todos os episódios estão disponíveis no nosso canal no YouTube. As bolsas europeias e futuros americanos são negociados em alta na manhã de hoje. Aqui no Brasil, a Petrobras anunciou o tão esperado plano de investimentos para os próximos 5 anos e vai investir 102 bilhões de dólares nesse período, o equivalente a quase 500 bilhões de reais. A Petrobras anuncia que a cifra é 31% maior em relação ao plano passado e vai abrir margens para novas aquisições em setores como fertilizantes e também no setor petroquímico. Cerca de 70% dos investimentos serão no segmento de exploração e produção, sendo que 3 bilhões de reais para exploração na margem equatorial, isso na costa do Amapá. São muitos detalhes que ao longo do dia o mercado vai repercutir certamente o novo plano de investimentos da Petrobras. Além disso, o Banco Bradesco anunciou que Marcelo Noronha será o seu presidente, em lugar do antigo CEO. Para conversar comigo sobre esses e outros assuntos, meu convidado de hoje do Veja Mercado é Fabiano Godoy, sócio e diretor de investimentos da Kairos Capital. Fabiano, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Diego, um prazer estar aqui com você hoje. Fabiano, começo falando sobre Petrobras. A empresa anunciou o tão esperado plano de investimentos para os próximos 5 anos, até 2028. O projeto investiu o equivalente a quase 500 bilhões de reais nesse período, uma cifra que é 31% maior em relação ao plano passado. O mercado vinha especulando em relação a esse plano desde o início da semana, ministros, alta cúpula do governo vinha discutindo esse tema, e eu quero entender na sua avaliação que tipo de reação a gente pode esperar do mercado nesta sexta-feira, e se esses investimentos maiores, esse número 30% maior em relação ao plano anterior, se ele pode afetar a política de dividendos da estatal. Bom, vamos lá, Diego. Acho que você agora nessa entrada já tocou nos pontos mais relevantes, né? Primeiro, do ponto de vista geral, o número em si, 102 bi, ele está um pouquinho mais na ponta de cima das expectativas do mercado. O mercado tinha alguma coisa aí entre 90 e 100 bi de dólares de investimento total, veio um pouquinho mais na ponta de cima, mas ainda dentro de um patamar que era esperado pelo mercado. Aonde que a gente começa a olhar com um pouco mais de cuidado para tentar entender as reações possíveis aí para frente, né? Eu acho que a grande diferença vai estar nos detalhes de como eles pretendem fazer esse plano de investimento. O fato da maior parte dos investimentos serem em exploração e produção já era esperado, afinal esse é o segmento que mais gera retorno para a companhia, então era o esperado, mas existem algumas dúvidas sobre como que isso vai se dar daqui para frente. E um dos exemplos que eu posso dar é que, dentro desse plano, uma das estimativas é que a produção total vai ser de 2,9 milhões de barris de petróleo equivalente, né, no ano que vem, contra 2,8 milhões esse ano. Mas quando a gente olha no detalhe, esse ano a empresa já está rodando a 2,3 milhões de barris de óleo de petróleo, e para o ano que vem, petróleo estaria sendo estimado em 2,2 milhões, ou seja, você tem um pouquinho menos de produção de óleo do que o mercado esperava, ainda que no total vai ser um pouquinho maior, mas mesmo assim um pouco menos do que o mercado esperava. Em função desses investimentos que vão entrar em outras áreas, como esses M&As que você citou, fertilizantes e outros, há também algumas dúvidas a respeito da política de dividendos. Então, quando a gente pega os dados de produção que a empresa divulgou esperados para os próximos anos, quando a gente olha a curva de petróleo com qual a empresa está trabalhando nesse plano para os próximos anos, ainda que a gente possa entender o conservadorismo da empresa, há uma certa dúvida se a política de dividendos vai continuar da maneira como o mercado esperava. Diria que hoje o mercado tem entre 45 e 50 bilhões de dividendos, né, esperados para o ano que vem, e usando essas curvas que a empresa divulgou, talvez a gente esteja falando de um pouco menos, entre 40 e 45 bi de dividendos para o ano que vem.
E aí a gente pode ter alguma reação do mercado, mas não acho que vai ser uma reação muito significativa, não. Esperaria alguma reação, talvez a empresa possa cair um pouquinho hoje, mas não vejo assim nada grandioso, porque não foi tão diferente assim de forma geral, nos grandes números do que se esperava. Tem esses detalhes que fazem com que você pode ter uma política de dividendos um pouquinho deteriorada em relação às expectativas do mercado para o ano que vem, mas está dentro do contexto do que já se esperava de forma geral. Certo, para a gente arredondar esse assunto, pega um dado da Petrobras, as ações da companhia sobem mais de 80% no acumulado desse ano. Isso está na esteira da valorização do petróleo e como que o mercado tem avaliado essa gestão, o primeiro ano de gestão, a nova política, tanto de dividendos, mencionado na resposta anterior, também como de preço de combustível? Olha, Diego, acho que uma das coisas que ajudou, além, obviamente, do preço do petróleo, que é fundamental, foi o fato de que, apesar de ter se alterado a política de preços da paridade original, né, uma paridade pura com os preços internacionais, a realidade é que a empresa vem mantendo uma certa proximidade dos preços praticados por ela em relação aos preços internacionais. E o temor que havia antes do início desse ano é que, com a nova política de preços, não se sabia exatamente como ela seria, não se tem exatamente os detalhes de como ela funcionaria. Havia um temor de que você pudesse ter novamente o que aconteceu no passado, quando a empresa praticava preços aqui bem mais baixos do que os preços do mercado internacional, e isso acabou gerando uma série de problemas e prejuízos para a empresa, e a gente até viu tudo que se passou aí com a enorme alavancagem financeira que a empresa acabou assumindo, né, em anos passados. Mas, olhando o que aconteceu, acabou que o mercado ficou mais aliviado que a nova política de preços, por mais que não seja exatamente uma paridade pura com os preços internacionais, ela vem mantendo uma certa proximidade com os preços praticados lá fora. Quando fica distorcido, fica por alguns poucos dias, uma ou outra semana, não perdura por muito tempo e logo vem algum ajuste. Então, acho que isso ajudou bastante ao mercado se tranquilizar com relação a eventuais problemas advindos de uma mudança nessa política de preços e, juntamente com o preço internacional do petróleo, como você mesmo mencionou, que foi muito bem esse ano, ajudou bastante na valorização das ações da empresa. Vou trocar de assunto agora, falar um pouco sobre o fluxo de capital estrangeiro na Bolsa de Valores. A B3 informa que apenas em novembro o saldo é positivo em mais de 13 bilhões de reais, revertendo uma tendência de saída registrada desde o último mês de agosto até outubro. Na sua avaliação, Fabiano, a tendência é de que esse capital estrangeiro continue entrando no Brasil, pelo menos até o final do ano, e mais, quais podem ser os setores prediletos desse investidor estrangeiro que entra aqui na nossa bolsa? Diego, a verdade é que nessas últimas 3, 4 semanas, a gente está tendo um rally de ativos de risco de forma geral pelo mundo, né? Desde o último número de inflação americana, que veio abaixo do que o mercado esperava e gerou uma tranquilização de que talvez o Banco Central americano tenha parado já de aumentar a sua taxa de juros. Isso foi corroborado, inclusive, na última reunião de política monetária do Banco Central americano, onde eles praticamente deixaram subentendido que eles estão satisfeitos com o nível de taxa de juros onde está, entendem que já estão num nível mais restritivo para a atividade econômica e, portanto, a barra, vamos dizer assim, para novas altas de taxa de juros lá por parte do Fed, parece ter ficado bem mais elevada. Então, esse ambiente internacional de um pouco menos de preocupação com relação a novas altas de juros por parte do Fed, gerou um rally de ativos de risco que vinham sofrendo, né, como você mesmo mencionou, desde o final de julho ali, a gente teve algum tempo de quedas nas bolsas, de valorização do dólar frente a outras moedas, de uma piora em preços de várias commodities, curvas de juros que subiram taxas pelo mundo todo, e aí esse movimento se reverteu nessas últimas 3 semanas, aí, desde o comecinho de novembro,
E nessa esteira de melhora dos ativos de risco mundialmente, claramente a Bolsa Brasileira também se beneficiou desse momento e acabou se valorizando. Havia uma percepção de que a Bolsa Brasileira estava relativamente barata, né, por múltiplos, comparando com a média histórica, já deu uma boa valorizada, e eu diria o seguinte, até o final do ano é muito possível que a gente continue ainda vendo esse rally, né, dos ativos de risco globalmente falando, continua sustentando um pouquinho os preços dos ativos locais de risco, como a Bolsa, por exemplo. Mas a realidade é que o cenário global ainda é um cenário bastante difícil. E a gente não pode nunca esquecer disso, porque a gente às vezes fica muito focado, né, no que acontece aqui nos mercados brasileiros, mas a gente não pode esquecer que a gente é muito dependente também do que está acontecendo lá fora. E se o ambiente lá fora é um ambiente de desaceleração de atividade, olhando para o ano que vem, por exemplo, na zona do euro, a gente já vê o PIB há 2 trimestres que vem praticamente zerado ou ligeiramente negativo, com risco de ter mais PIBs negativos para o ano que vem. Nos Estados Unidos se espera uma desaceleração da atividade para o ano que vem. Ora, um ambiente como esse, onde se espera uma desaceleração de atividade, onde taxas de juros permanecem em patamares restritivos pelo mundo ainda por um bom tempo, é difícil imaginar que os ativos de risco, de forma geral, vão performar muito bem, né? A gente pode ter ainda mais esse tempinho até o final do ano, desse rally, sustentado por mais algum tempo, mas é difícil imaginar algo sustentável para grandes altas, enquanto não tiver uma definição maior sobre se a inflação nos países desenvolvidos vai realmente continuar cedendo e vai permitir que os bancos centrais comecem a relaxar a política de juros, como alguns emergentes, como o Brasil, já começaram a fazer, ou se a gente ainda vai ter esse período de juros prolongados por mais tempo. Acho que essa incerteza, né, sobre a atividade econômica global coloca um pouco de dúvidas e receios aí nos agentes econômicos, que pode limitar um pouco essa continuidade desse movimento de melhora que a gente viu nas últimas semanas. Você menciona a desaceleração da atividade econômica global, quero me aprofundar nesse tema, porque até pouco tempo atrás o mercado precificava em um novo possível aumento nas taxas de juros americanas, depois de dados de inflação e de emprego nos Estados Unidos abaixo do esperado. Eu quero entender se, na sua avaliação, essa probabilidade de fato diminuiu substancialmente em relação aos últimos meses. E mais, quando que o mercado deve começar a pensar em cortes nas taxas de juros lá nos Estados Unidos? Se é muito cedo ainda para esse debate, quando que ele pode esquentar? Ótimo, Diego. Eu vou dizer da seguinte forma: ainda é cedo para pensar que os bancos centrais dos países desenvolvidos vão começar a cortar a taxa de juros tão rápido. Tá? A realidade é que, por mais que as inflações estejam cedendo, né, no mundo desenvolvido, o recado que os principais bancos centrais do mundo, né, o Banco Central Europeu, o Banco Central Americano, mesmo o Banco Central Inglês, estão dando é que eles devem permanecer com políticas monetárias restritivas, ou seja, taxas de juros ainda elevadas, por um bom tempo, para garantir que haja uma convergência dos índices de inflação de volta para as metas. Então, acho que o que dá para ter um pouco mais de tranquilidade é que o recado desses bancos centrais é na direção de que novas altas talvez sejam bem difíceis, né? Para que aconteçam novas altas, a gente vai ter que ter uma reversão desse movimento de desaceleração da inflação, mas que cortes ainda demoram um pouco para acontecer, salvo se realmente a desaceleração econômica vier mais forte aí ao longo do primeiro trimestre ou do primeiro semestre do ano que vem. Então, desse ponto de vista, eu acho que a gente ainda está numa encruzilhada, né? A gente viveu muitos anos, né, talvez 10, 12 anos de juros extremamente baixos, juros reais negativos no mundo, e isso levou a uma valorização muito acentuada de vários ativos de risco, notadamente as bolsas pelo mundo, e agora nós estamos entrando num novo momento em que muito provavelmente nós vamos viver taxas de juros reais positivas no mundo durante alguns anos. E até que o mercado volte a se ajeitar
em relação a esse novo patamar de taxas de juros reais, a gente ainda vai ter bastante incerteza e bastante volatilidade. Então, a nossa expectativa é que hoje o mercado está precificando quase a certeza absoluta de um pouso suave, né, da economia americana e, consequentemente, da economia global, mas os riscos de que esse ajuste fino da política monetária dos Estados Unidos e de outros países importantes, né, como a zona do euro, por exemplo, gere uma desaceleração mais forte, não é pequeno. Né? Existe uma quantidade muito grande de pessoas, né, de analistas aí no mercado internacional, que acreditam que a possibilidade não é pequena de que esse ajuste fino aí da política monetária nesses países desenvolvidos ainda venha a produzir uma desaceleração mais acentuada da atividade. Em isso acontecendo, aí sim a gente vai ver cortes sendo antecipados nas curvas de juros dos países desenvolvidos. Certo, Fabiano, pegando todos esses fatores que a gente discutiu até agora, cenário externo, manutenção, pelo menos por hora, das taxas de juros americanas inalteradas, probabilidade menor de um aumento nessas taxas nos próximos meses, e também aqui no Brasil, os dados de inflação, de serviços abaixo do esperado e a própria revisão para baixo do crescimento econômico para esse ano. Todos esses fatores somados à recente desvalorização do dólar para abaixo do patamar de R$ 5, eles fazem o mercado começar a precificar a possibilidade de o Banco Central brasileiro acelerar os cortes nas taxas de juros locais? Eu acho que não, Diego. Eu acho que os dados de inflação locais vindo melhores do que o esperado, ou com uma quebra, né, entre serviços e bens transacionáveis e bens não transacionáveis, vem vindo boa, isso vem ajudando o Banco Central a manter a expectativa de poder continuar cortando em 50 pontos base a cada reunião nas próximas reuniões, mas acelerar o corte me parece um pouco prematuro. Né? A gente precisaria ver realmente a atividade desacelerar mais fortemente, realmente a inflação em prazos mais longos voltar para o centro da meta. Se a gente for avaliar pelo relatório Focus, as expectativas dos agentes econômicos ainda indicam para os horizontes mais longos, 2025, 2026, que a inflação ainda está acima do centro da meta, ou seja, o Banco Central até refletiu isso nas suas comunicações, na ata, ao dizer que para prazos mais longos ainda não houve uma convergência completa da inflação para as metas. Então, dentro desse ambiente, e enquanto os bancos centrais dos países desenvolvidos estiverem com taxas de juros elevadas para os seus patamares naturais, é muito difícil imaginar que o Banco Central vai acelerar os cortes. Acho que é razoável imaginar que ao longo das próximas 2 reuniões, talvez 3, o Banco Central possa continuar nesse passo de 50 pontos base, mas daí, a partir desse momento em que a gente chegar mais próximo de 10% de taxa de juros, aí fica bem mais difícil para o Banco Central cortar mais se o ambiente internacional ainda permanecer com taxas de juros elevadas de forma geral. Porque senão o diferencial de taxa de juros entre o Brasil e o mundo desenvolvido começa a ficar muito baixo, e a gente já viu o que aconteceu em outros momentos, quando esse diferencial de taxa de juros entre aqui e lá fora caiu muito. Né? A gente começou a ter problemas de desvalorização cambial, fluxo de capitais, e isso, obviamente, não é algo que se deseja, até porque isso atrapalha, né, também o processo de desinflação aqui no Brasil. Então, na nossa visão, o mais provável é que o Banco Central siga no seu passo atual de 50 pontos base, pelo menos nas próximas 2, talvez 3 reuniões, mas dali para frente vai ensejar muito cuidado, especialmente se no mundo desenvolvido a gente não tiver ainda uma clareza de que a inflação está realmente cedendo a ponto dos bancos centrais desenvolvidos começarem a discutir quando que podem vir a começar a cortar a taxa de juros. Tá certo, Fabiano. Muito obrigado pela sua participação aqui no Veja Mercado. O papo foi ótimo e as portas estão sempre abertas. Até uma próxima. Eu que agradeço, Diego. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Valeu, até mais. E antes de encerrar o Veja Mercado, vamos às últimas atualizações, é o que será assunto ao longo do dia nos mercados.
O ministro Fernando Haddad fala agora e ele disse que são 10 anos que estão nos reincidindo no erro da desoneração da folha de pagamento e que isso não beneficia a economia brasileira. Mas Fernando Haddad fala que o governo vai apresentar uma solução para esse tema, ou seja, vai apresentar uma solução ao veto do presidente, uma alternativa ao texto que foi votado, e mais, que isso será discutido depois da aprovação, terminada a discussão da reforma tributária e também da MP sobre subvenções de investimentos. Além disso, o mercado também, ao longo do dia, vai repercutir o plano de investimentos da Petrobras anunciado ontem à noite, que prevê investimentos de 102 bilhões de dólares nos próximos 5 anos, equivalente a quase 500 bilhões de reais. Todos os detalhes, todos os números serão repercutidos ao longo do dia e no Radar Econômico você confere a cobertura completa. Passando brevemente pelos indicadores, o dólar abriu o dia em estabilidade, cotado a R$ 4,89, enquanto os futuros do índice Bovespa, que medem a temperatura da bolsa antes dela abrir, são negociados em queda de 0,5% nesta manhã. Ponto final nesta edição do Veja Mercado. Agradeço sempre a sua companhia, a sua audiência, e lembro que o nosso programa é transmitido de segunda a sexta nas nossas redes sociais e que você também pode nos ouvir pelo Spotify quando e onde você quiser. O Veja Mercado é oferecido pela JHSF. Te desejo um excelente final de semana, um bom descanso e até semana que vem.